Bom dia, então, a todos. Vamos falar hoje a questão da geração da informação da riqueza patrimonial, com foco primeiramente no plano de contas e a sua consequência na informação possível para o processo decisório. Olha só, o que vem a ser o plano de contas, senão um agrupamento ordenado das contas que são utilizados pela contabilidade em determinada empresa. E elas são indispensáveis para o registro das coisas que acontecem dentro da organização ou até fora da organização. E esse plano de contas é aonde eu, uma vez armazenando num banco de dados, eu consigo extrair e construir a informação necessária para o processo decisório. Então, ele é de extrema importância considerar todas as necessidades futuras que eu preciso para tomar decisões nos negócios. Logicamente, sabemos que normalmente não é o que acontece. Na construção do plano de contas, nós precisamos considerar uma série de fatores no processo da sua construção. Imaginando que nós vamos utilizá-los no balanço patrimonial e na apuração dos resultados e os demais demonstrativos e relatórios financeiros são gerados a partir disso. Então, esse plano de contas, essas contas, no balanço que nós vimos no nosso encontro anterior, chama de estática patrimonial, ou a foto, ele é um componente, um elemento importantíssimo da informação financeira de uma empresa, ou de uma entidade, ou até de uma pessoa física. Então, nós precisamos de uma regra de apresentação para ficar um padrão onde, se eu olhar uma empresa daqui, minha, local aqui, ela tem uma ordem, ela tem uma certa disposição. Lá de São Paulo, dos Estados Unidos, também a mesma regra. A Inglaterra costuma ser diferente, que ela tem a sua ótica própria. Então, elas são dispostas no balanço patrimonial segundo a sua natureza, ou seja, contas do ativo, passivos, patrimônio líquido e as contas de resultado também, primeiro receita, e nós vamos ver essa sequência certa. Então, olha só, no ativo, lembrando que é tudo que você tem, as contas elas são dispostas segundo o grau de liquidez, ou seja, o caixa sempre você vai enxergar por primeiro. Por quê? Porque já é líquido. E assim sucessivamente, até chegar lá para o final imobilizado e o grupo de ativos intangíveis. No passivo, as contas que aparecem por primeiro são as que vencem por primeiro, ou seja, pelo grau de exigibilidade. E na sequência vem o patrimônio líquido. Quais são os grupos que eu preciso ter no plano de contas? Os dois grandes primeiramente, circulante e não circulante. Dentro do não circulante, nós temos o realizável a longo prazo, investimentos imobilizado e intangível.
Já no lado do passivo lá, os que nós precisamos são passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Além de eu construir algo que eu possa tirar informação, eu preciso também de algo que seja tranquilo para a operacionalização dos negócios. Então, eu organizo essas contas com códigos, eu codifico. Aqui na nossa proposta, nós colocamos o seguinte código: tudo que começa com 1 é ativo, tudo que começa com 2 é passivo e patrimônio líquido. Contas de resultado começa com 3. Então, se vocês pegarem uma conta que tem o código 1, tu já sabe que é a conta do ativo. Olha só, aqui está um exemplo do plano de contas. Olha só, a primeira conta, como eu acabei de comentar, é a conta caixa. Ela está dentro do ativo do grupo circulante, dentro do subgrupo disponibilidades, e aqui está as contas do subgrupo disponibilidades. Observe aqui, ó, 10101, e aí vai até 12. Isso tudo aqui está dentro do grupo disponibilidades. E daí depois vocês têm créditos, estoques, e são subgrupos e dentro dele as contas. Ó, o não circulante aqui, ó, começa com 07. Ó, que eu comentei aqui, ó, realizável a longo prazo. Aí todas as contas que eu vou utilizar no armazenamento dos dados, elas estão dispostas e elencadas aqui, codificadas. E aí me permite eu fazer um armazenamento do que ocorre no negócio e posteriormente construir uma informação de qualidade. Quanto mais detalhado for o plano de contas, mais possibilidades eu tenho de construir uma informação específica para cada um. Essa é a lógica importante a ser considerada. Lembrando que o plano de contas, por si só, ele visa o quê? Ele visa eu construir uma informação para o processo decisório lá para frente. Logicamente, o controle também. Sabe, a gente sabemos muito bem que o custo das empresas com relação a desvio de recursos, ele é considerável. Então, não pode deixar sem pensar nisso. Olha aqui, ó, dentro do lado do passivo não circulante, são obrigações de longo prazo. E aqui eu tenho o patrimônio líquido, que é o quê? Aqui que eu meço a riqueza do negócio. É aqui que está a informação boa. Se eu quero saber, logicamente, o tamanho da riqueza, se está evoluindo, se está piorando. Capital social, reservas. Aqui tem umas contas que são um pouco mais avançadas, a reserva de lucro. E aqui as contas de resultado. Observe que começa com o 3 aqui. Então, o resultado, ele é aquela... Lembra que nós comentamos nos encontros anteriores? O resultado medido é o filme.
Ou seja, é o que aconteceu da primeira foto para a última foto. E aí eu tenho uma série de contas que eu faço primeiro o armazenamento da informação e depois construir o demonstrativo que vai passar a ser informação para o processo decisório. Então, eu elenquei aqui uma série de contas. Aqui, 5, se for uma indústria, ele vai utilizar contas de custos de produção também. Se for aqui é o custo de serviços produzidos, uma prestadora de serviço. Então, olha só. Nós vimos aqui um plano de contas sugerido. Então, vamos entender um pouco melhor esse plano de contas. Nós temos lá os grandes grupos, circulante e não circulante, tanto no ativo como no passivo. O que é circulante? A questão que eu levo em conta é a liquidez. Se eu tenho uma conta que com vencimento até final do exercício seguinte, digamos que o exercício feche 31/12 de 25. Se eu tenho uma conta que vence até 31/12 de 26, eu coloco no circulante. Se não, ele vai para o não circulante. No passivo, a mesma lógica com relação às dívidas. Se eu tenho uma conta a pagar até o final do exercício seguinte, passivo circulante. Depois disso, não circulante. Digamos que eu tenho uma conta que vence para pagamento em 5 anos. O que eu devo fazer? A parte que vence até final do exercício seguinte, que é final de até 31/12 de 26, eu coloco lá no circulante. O restante, eu separo e coloco em não circulante. Lembrem disso. Ok? Então, o plano de contas, ele é essencial para a organização financeira de qualquer empresa. Ele define quais contas que eu possuo para a construção da informação. Então, eu preciso ter uma estrutura lógica organizada para ter uma boa possibilidade de construir uma boa informação. Uma coisa que os livros nunca respondiam e que está apresentado aqui nessa obra, que é uma coisa bem interessante, bem importante, que é, eu conheço esse assunto, mas quais decisões que eu posso tomar utilizando o conhecimento sobre o plano de contas? Bom, vamos lá, vou elencar algumas aqui. Primeira possibilidade, decisão de estruturação e organização contábil. Se eu defino quais as contas necessárias para refletir as operações financeiras do negócio, então eu consigo separar adequadamente o que eu tenho, o que eu devo, o que é riqueza própria mesmo, como apurar o resultado. Ou seja, a partir do momento que eu organizo esse plano de contas, toda a construção da informação é baseado nisso. Então, quem vai fazer essa parte, ele precisa saber, ou deveria saber, que decisão que eu vou tomar lá na frente, quais decisões que eu preciso tomar, qual a estratégia da construção da informação. Tipo, eu vou fazer o mais detalhado possível para atingir. Eu não vou fazer
O que acontece muito é fazer uma informação, um relatório tão amplo que quem for utilizar ele não consiga encontrar aquilo que lhe interessa, ou seja, tem que ser específico para cada tomador de decisão. Eu não preciso ter mais informação do que deve, eu preciso ter a informação que eu preciso. Decisão sobre gestão de ativos e passivos. Se eu sei, se eu estou entendendo o que eu tenho de caixa, contas a receber, eu posso tomar decisões sobre a alocação de recursos, investimento de curto ou longo prazo, estratégia e gestão de liquidez. Lembrando que liquidez é minha capacidade de pagar os meus compromissos, ok? Com relação ao passivo circulante, também informações das minhas obrigações de curto prazo, ou seja, quem que eu tenho que pagar, o impacto que tem no fluxo de caixa, vai faltar, vai sobrar dinheiro. Então, a separação, por exemplo, entre ativo circulante e passivo circulante permite a empresa avaliar necessidade de investimento a longo prazo e gerar toda a informação necessária das coisas de valor que eu tenho no negócio, no presente e no futuro. Decisões de fluxo de caixa. Olha, se eu conheço tudo que eu tenho para pagar no curto prazo, que eu tenho disponível lá no circulante, no ativo circulante, eu começo a ter uma informação boa. E se eu tenho garantias de haver nesse recurso suficiente para cobrir as obrigações. Ou seja, o planejamento financeiro ele fica otimizado. A análise do passivo também me permite entender como que minhas contas estão estruturadas, como elas foram construídas, qual é o impacto no futuro. Não é só o hoje. É importante eu saber o que vai acontecer daqui 3, 6 meses e estar preparado para quando chegar essa situação. Decisão sobre desempenho operacional. Principalmente com foco lá nas contas de resultado, que nós aqui escolhemos começar com o 3. Permite monitorar detalhadamente cada coisa. As minhas receitas, ou seja, quem entrou no negócio, como elas são, qual o comportamento. Eu tive que, deduções, eu tive que dar muito desconto ou não, como foi, eu posso comparar com anos anteriores, como foi o comportamento e monitorar especificamente os custos e despesa, ou seja, permite identificar pontos de melhoria no negócio, tomar decisões para redução, aumento de capacidade e, por consequência, melhorar a eficiência operacional do negócio. Outra possibilidade, precificação de produtos e serviços. Nós sabemos que existe uma coisa importante na economia, que é a relação de oferta e demanda, e a precificação, ela impacta fortemente na relação da demanda, na quantidade vendida. Uma máxima é quanto maior o preço, tende a vender menos e vice-versa. Embora nem tudo, nem sempre isso é verdadeiro, ok? Tomem cuidado. Mas o preço, ele tem um impacto na quantidade vendida, normalmente tem. Então, posso tomar decisões, eu posso fazer acompanhamentos em tempo real. Outra decisão é sobre patrimônio líquido. Eu posso decidir, por exemplo, se eu distribuo o lucro ou se eu retenho o lucro para ampliação ou para deixar o negócio mais protegido contra oscilações ambientais, como foi o caso
que aconteceu na Covid. Quem estava preparado passou por esse período de uma forma mais tranquila. Então, essa decisão, ela é possível tomá-la com base nesse tipo de conhecimento que nós acabamos de ver. Decisões de compliance e relatórios regulatórios. Então, se eu tenho uma estruturação do plano de contas adequada, permite cumprir de uma forma mais plena com as obrigações contábeis fiscais de forma eficiente, evidenciando aquilo que de fato acontece no negócio. Se eu quero vistorias, fazer uma auditoria interna e externa, se eu não tiver um plano de contas bem estruturado, isso pode ser um fator dificultador. Nós sabemos também que é possível uma decisão com relação ao planejamento estratégico para avaliação da performance financeira do negócio. Eu posso tomar decisão de forma estratégica de expansão de mercado, diversificação de produtos, reestruturação interna. Outra possibilidade é com relação à gestão de riscos, tá? Então, eu consigo fazer monitoramento das obrigações de curto ou longo prazo, das minhas possibilidades de recebimentos, no comportamento desses recebimentos. Eu posso acompanhar o endividamento excessivo, a questão da liquidez, e aí, por consequência, a renegociação de dívidas e tudo mais. Ou seja, o plano de contas é uma ferramenta essencial e ele ajuda na prevenção de fraudes, irregularidades financeiras, proporciona maior controle e uma capacidade informacional gigantesca. Então, ele é essencial para o controle financeiro e a gestão estratégica dos negócios. Aí uma pergunta que eu, pelo menos, me fiz, ok, se eu sei quais decisões eu posso tomar, como eu faço para, de fato, tomá-las? Ou seja, quais as possíveis estratégias de execução para a conversão das decisões que eu acabei de elencar em realidade, com conhecimento do plano de contas? Então, eu fiz aqui uma construção com foco nisso. Quais as possíveis estratégias de execução para converter as possíveis decisões que eu elenquei em realidade, com conhecimento que eu tenho sobre plano de contas? Então, olha só, a primeira estratégia para tornar essa decisão real, implementá-la, fazê-la acontecer, eu posso implementar um software de gestão contábil, utilizar sistemas integrados de gestão que permita o registro automático das transações e gerar relatório financeiro e acompanhamento em tempo real das coisas que estão acontecendo no negócio. Utilização do BI, que é o Business Intelligence, com base nessa estruturação e criar já procedimentos operacionais já previstos no BI. E aí ficar piscando na tela do gestor
para ele ter em tempo real o que está acontecendo e as possibilidades que ele tem de decisão. Gestão de ativos e passivos. A empresa pode fazer o quê? Estabelece política clara de gestão de liquidez. Com base no quê? Nas contas do ativo e do passivo circulante. Define limites. Ó, daqui não pode descer, daqui não deve subir. Ou seja, o plano de financiamento também, ele deve ser estratégico. Considerar as informações, as necessidades de curto e longo prazo. O que ele pode fazer também? Uma análise de retorno sobre investimento. Nós veremos isso lá no capítulo 9, que é o Return on Investment, por isso que está ROI. E, a partir disso, verificar como que está o meu gerenciamento do negócio. Controle do fluxo de caixa. Fazer a projeção. Não só olhar passado. Tem muito negócio que fica olhando o caixa no passado. Não dá não. Não é possível mais no mundo atual. Eu tenho que olhar o passado para entendê-lo, mas eu preciso saber a questão presente e, principalmente, também o que vai acontecer daqui para frente, ou seja, a projeção de fluxo de caixa. Outra questão é desempenho operacional e controle de despesas. Eu estabeleço indicadores de desempenho, faço acompanhamento e verificação e controle para saber se aquilo que eu projetei está sendo cumprido, está sendo atingido, se não, por quê, e aí estabelecer as devidas correções e acerto de rota. Gestão do patrimônio líquido. Eu também. A empresa pode fazer o que para tornar isso uma realidade? Estabelece política de distribuição de lucros, por exemplo, dividendos. Ele pode, assim, por exemplo, atrair novos investidores. Com relação a compliance e relatórios regulatórios, realiza auditoria interna. Para quê? Para garantir a conformidade contábil e se preparar para as auditorias e as obrigações externas. Com relação ao planejamento estratégico e análise financeira, olha só, como a empresa pode implementar? Construindo relatórios gerenciais customizados para quem precisa e aquilo que é necessário para quem precisa, não mais nem menos. Com relação à gestão de riscos, a empresa deve elaborar um plano de mitigação de risco. Ou seja, eu tento evitar ao máximo de ficar exposto a coisas que podem ser prejudiciais ao negócio. Então, o plano de contas ele requer um enfoque sistemático e contínuo na melhoria do processo, da capacitação da equipe, no uso de tecnologia, para quê? Para maximizar a eficiência e o controle financeiro, e a partir disso, adotar as melhores decisões, as mais assertivas, e contribuir para o lucro ou sucesso do negócio.